Bom, vamos falar agora sobre troncos de cone. Tem duas formas que você pode pensar. Primeiro, você pega um cone. Nós vamos mais trabalhar com troncos retos, então vamos supor que é um cone reto. E agora eu faço uma secção transversal nesse cone. Então a secção vai ser mais ou menos isso aqui. E agora eu elimino tudo que ficou para cima desse plano. Então esse cone menor aqui, eu vou eliminar e o sólido resultante vai ser um tronco de cone. Então vai ser algo mais ou menos assim. Como se fosse um funil de ponta cabeça. Então isso aqui é um tronco de cone. Nós temos uma base aqui embaixo, eu vou chamar de A1. Nós temos esse topo. Se tivesse de ponta cabeça, seria a nossa base, A2. E nós temos uma altura H. Vamos supor que o raio aqui da base é R1. O raio do topo é R2. E a outra forma de pensar em um tronco de cone é como se ele fosse uma pirâmide, um tronco de pirâmide regular, cuja base é um polígono regular de infinitos lados. Por quê? Porque se você pegar um tronco de pirâmide regular e você for aumentando o número de lados do polígono regular que forma a base, esse polígono regular que forma a base vai se aproximar cada vez mais de um círculo. E, portanto, o tronco de pirâmide vai se aproximar cada vez mais de um tronco de cone. Então, é como se o tronco de cone fosse um tronco de pirâmide cuja base é um polígono regular de infinitos lados. E nessa analogia, a partir dessa analogia, nós podemos dizer que o volume de um tronco de cone é calculado da mesma maneira que o volume de um tronco de pirâmide. Porque o tronco de um cone não deixa de ser um tronco de uma pirâmide cuja base é um polígono regular de infinitos lados. Então, a fórmula é h sobre 3, que multiplica A1 mais a raiz quadrada de A1, A2, mais A2. É claro, aqui tanto a base como o topo são círculos, então nós podemos desenvolver essa expressão aqui. Então, vai ficar igual a h sobre 3 vezes... O que é A1? Bom, A1 é a área da base, que é πr1 ao quadrado. Certo? É πr1 ao quadrado. Mais a raiz quadrada de... A1 é πr1 ao quadrado. A2 é πr2 ao quadrado, certo? É πr2 ao quadrado. Mais o A2, que é πr2 ao quadrado. Isso é igual a h sobre 3 vezes πr1 ao quadrado mais... Bom, agora eu tenho... aqui dentro da raiz quadrada eu tenho π vezes π. π vezes π é π ao quadrado. E a raiz quadrada de π ao quadrado é π. Eu tenho também R1 ao quadrado. A raiz quadrada de R1 ao quadrado é R1. E eu tenho R2 ao quadrado. A raiz quadrada de R2 ao quadrado é R2. Mais, eu tenho πr2 ao quadrado. πr2 ao quadrado. Agora aqui eu posso colocar o fator comum π em evidência. Posso colocar ele para fora do parênteses e, portanto, a nossa fórmula do volume vai ficar π vezes h dividido por 3 vezes R1 ao quadrado mais R1, R2 mais R2 ao quadrado. Então, essa é a fórmula do volume de um tronco de cone. Então, vamos fazer um exemplo. Vamos pegar aqui. Vamos supor que o raio do topo é 3, o raio da base pode ser 8 e a altura é 5. É claro, está bem desproporcional aqui, mas enfim, não importa muito, importa mesmo são os valores. E eu quero calcular o volume. Bom, vamos usar a fórmula aqui, o volume vai ser igual a π vezes a altura sobre 3 vezes R1 ao quadrado, então 8 ao quadrado é 64, mais R1, R2, que é 24, mais R2 ao quadrado, que é 9,
Então, vai ser igual, aqui tem um sinal de vezes, então é igual, o que é aqui dentro do parênteses? 64 mais 24 é 88, mais 9 é 97, certo? E 97 vezes 5, isso é 970 dividido por 2, que é 435, não, 400, não pode ser 435, porque 5 vezes 90 já é 450, então vai ser 485 π sobre 3. Não dá para simplificar, vamos ver, 4 mais 8 é 12, mais 5, 17, não dá para dividir por 3, porque 17 não é divisível por 3. Então, esse aqui é o nosso volume. Agora, vamos calcular também usando a subtração do cone maior e o cone menor, caso você esqueça essa fórmula aqui. Então, eu tenho aqui um cone menor e o cone maior também, que seria tudo isso aqui. Eu vou subtrair os volumes, então, para obter o volume do tronco do cone. Bom, então eu preciso dessa altura aqui, eu vou chamar de D. Nós podemos usar semelhança. Como esses dois cones são semelhantes, nós podemos dizer que a altura, vou fazer aqui em cima, a altura do cone pequeno está para a altura do cone grande, que é tudo isso aqui, é D mais 5, assim como o raio do cone pequeno está para o raio do cone grande. Então, isso vai ser igual a... Aqui dá para fazer de cabeça, certo? O D só pode ser 3, porque 3 sobre 3 mais 5 é justamente 3 oitavos. Mas é só fazer por proporção, enfim. Então, D é igual a 3. Portanto, tudo isso aqui é igual a 8. Então, qual vai ser o volume do tronco? Vai ser o volume do cone grande menos o volume do cone pequeno. O volume do cone grande é área da base, que é raio ao quadrado 64, então é 64π, vezes a altura, que é 8, dividido por 3, menos o volume do cone pequeno, que também é área da base vezes a altura. A área da base é 9π, vezes a altura, que é 3, dividido por 3. Então, isso é 64 vezes 8, vamos ver, é 2 na sexta, vezes 2 ao cubo, é 512, π sobre 3, menos 27π sobre 3. Os denominadores são iguais, é só subtrair, então isso vai ser 485π sobre 3. Certo? Então, caso você esqueça essa fórmula aqui, você pode deduzir ela a partir da fórmula do volume de um tronco de pirâmide. Mas, se você esquecer as duas, você sempre pode fazer com esse método, enfim, de subtrair cones semelhantes. Agora, vamos calcular a área lateral desse tronco de cone. Não a área total, porque a área total é só somar a área lateral com as áreas dos dois círculos. Mas, vamos calcular só a área lateral, então. Bom, então, como é que nós vamos calcular a área lateral do tronco aqui? Bom, vamos pegar a área lateral do cone grande e tirar a área lateral do cone menor. Então, a área lateral do tronco é igual à área lateral do cone grande menos a área lateral do cone pequeno. Então, isso vai ser igual a... Lembre-se, qual é a fórmula da área lateral de um cone? Eu já demonstrei isso no vídeo sobre cones. A área lateral de um cone é πrg, onde G é a geratriz. Então, a área lateral do cone grande vai ser π vezes 8, que é o seu raio, vezes a geratriz do cone grande. E quanto que mede a geratriz do cone grande? Bom, é só eu usar aqui o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. Esse segmento em azul aqui é uma das geratrizes. Como nós estamos supondo que esse tronco de cone é reto, então todas as geratrizes têm a mesma medida. Então, aqui é a geratriz do cone grande. Eu tenho aqui a altura, que eu sei que é 8. Claro que está completamente desproporcional. Essa medida é 8 e essa medida aqui é 8 também, mas enfim. Então, como isso é um triângulo retângulo, é só usar o teorema de Pitágoras. A
geratriz do cone grande ao quadrado, é a hipotenusa do triângulo retângulo, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 64 mais 64 é 128. 128 é 2 na sexta vezes 2. Então, a geratriz do cone grande vai ser a raiz quadrada disso, certo? O quadrado passa tirando a raiz quadrada. Raiz quadrada de 2 na sexta é 2 ao cubo, que é 8. A raiz quadrada de 2 não tem como simplificar. Então, a geratriz do cone grande é 8 raiz quadrada de 2, menos, então, qual é a área lateral do cone pequeno? A mesma coisa, vai ser π vezes o seu raio. O seu raio é 3, vezes a geratriz do cone pequeno. Vamos calcular, então, a geratriz do cone pequeno. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo também. Essa é a geratriz do cone pequeno. Aqui é a altura do cone pequeno, que é 3. Aqui está o ângulo de 90 graus e aqui está o raio, que também é 3. E, novamente, está completamente fora de proporção, certo? Então, é só usar o teorema de Pitágoras. A geratriz do cone pequeno, que é a hipotenusa, elevado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, 3 e 3. Então, GP ao quadrado é igual a 18. E 18 é 2 vezes 9. Então, GP é a raiz quadrada disso. A raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 2 não dá para simplificar. Então, a geratriz do cone pequeno é 3 raiz de 2. Então, eu vou ter 64 π raiz de 2 menos 9 π raiz de 2. 64 π raiz de 2 menos 9 π raiz de 2, isso vai ser igual a 64 menos 9 é 55 π raiz de 2. Como se o π raiz de 2 fosse uma letra, certo? Então, você teria 64 vezes alguma coisa menos 9 vezes alguma coisa. Então, é só subtrair 64 e 9, fica 55 π raiz de 2. Essa, então, seria a área lateral do tronco de cone. Você pode, inclusive, tentar achar uma fórmula geral, certo? Só, ao invés de ter números, você coloca letras ali e faz exatamente esse mesmo processo e você pode achar uma fórmula geral. Até, vamos ver se eu encontro aqui a fórmula geral. Aqui, a área lateral do tronco de cone é igual a π vezes G1, onde G1 é a geratriz do tronco. Então, G1 seria só essa medida aqui. Essa medida aqui seria o G1. Isso multiplica R1 mais R2, onde R1 é o raio da base maior e R2 é o raio da base menor. Certo? Então, era isso. Eu espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.